Oi, pessoal. O vídeo de hoje vai tratar sobre duas situações muito interessantes, sobre o imperialismo e o neocolonialismo no século XIX, da África e da Ásia. Mas primeiro é interessante que vocês entendam o que é o imperialismo. O imperialismo é um conjunto de ideias, práticas nos campos políticos, econômico, cultural, administrativo e militar. Então, é interessante que vocês entendam que, que essa prática se dá entre as nações mais fortes, mais ricas, mais poderosas, que elas subestimam outros povos, outras nações e querem de a todo custo impor a sua forma de vida, a sua forma de governo, seus gostos éticos, de estilo, de beleza, os padrões, né? E o que é culturalmente aceitável, o que é civilizado, enfim. Então, o imperialismo é uma força que se dá sobre os mais poderosos contra os mais fracos. E normalmente isso ocorre principalmente por conta do capitalismo. Mas o que isso tem a ver com a África e com a Ásia e com o neocolonialismo? Neocolonialismo é um novo processo de colonização. Por que um novo processo de colonização? Porque no século XVI houve o processo da expansão marítima, na qual os portugueses, os espanhóis e todas as outras nações europeias saíram pelo mundo atrás das especiarias, né? E a partir daí encontraram novos territórios, construíram, desenvolveram colônias que passaram a explorar esses territórios e ali exerceram seu imperialismo, né? Mas não tinha essa conotação até aquele momento. Já no século XIX, após a independência das colônias americanas, os europeus não tinham mais com que explorar. Então eles criaram um novo sistema de colonização. Vejam bem, para que a gente entenda esse processo, vou falar só um pouquinho. As colônias na América, elas eram extremamente importantes para a economia e para o desenvolvimento das nações europeias. Por quê? Porque essas nações, elas utilizavam as colônias como fornecedora de matéria-prima, fornecedora de mão de obra e principalmente como mercado consumidor para escoar a sua produção. Então eles tinham lucros de todos os modos, né? Tudo que eles podiam arrancar e tirar de proveito das colônias, assim faziam. No início do século XIX, as nações, as colônias latino-americanas, elas começaram com processos de independência, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, que se tornou independente no final do século XVIII. Então, essas nações foram se tornando independentes e, de certa forma, cortaram o vínculo e essa cadeia de benesses, né, que os europeus mantinham, benesses no setor econômico, né? Então, os europeus já não tinham mais força para interferir nas decisões do país e impor a sua vontade de quem a colônia compraria, de quem a colônia não compraria, enfim. Isso se deu por um longo tempo. Com a independência das nações latino-americanas, houve um problema. E qual é esse problema? Como nós vamos manter as nossas fábricas funcionando sem matéria-prima gratuita? Como é que, para quem nós vamos vender? Nós precisamos de novos mercados consumidores. Nós precisamos escoar a nossa mercadoria. Só um detalhe: mercado consumidor tem muito a ver com o nosso atual quadro do capitalismo. Naquela época, eles usavam um termo, nós podemos usar um termo chamado mercado receptor. Porque mercado receptor, ele só vai receber, ele é, de certa forma, obrigado a comprar algo. Não é algo da escolha, não tem livre escolha. Então, quando você exerce o imperialismo, aquele mercado ele não é consumidor, ele é receptor. Ele serve para escoar sua produção. E o que é escoar sua produção? É não deixá-la encalhada, né? Por quê?
As indústrias, elas produzem um número X de objetos, mas elas precisam que esses objetos sejam comprados, né? E se eles se ele não é escoado, se ele não é distribuído, se ele não é diluído, a empresa vai ter prejuízo. E quando você exerce o poder do imperialismo clássico, como foi esse desse período do século XIX e que perdurou até meados do século XX na África e na Ásia, esse mercado ele não tem escolha, ele é automaticamente, de certa forma, obrigado a consumir aqueles produtos. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. De acordo com essa demanda, com essa nova problemática que surgia para os europeus, eles resolveram, né, as nações europeias resolveram que fariam o seguinte: vamos explorar a África, vamos explorar a Ásia, aquelas partes que nós nunca tivemos interesse, vai saber se eles não estão precisando de alguma coisa. E aí, algumas nações europeias, elas se juntaram, né, numa conferência e decidiram partilhar o continente africano e partilhar o continente asiático. Professora, mas os europeus já não tinham conhecimento da África, da Ásia no século XVI? Sim. Porém, que parte do continente era explorado? O que era conhecido? O que era conhecido era parte da costa atlântica, né, da região litorânea, eram essas áreas que eram ocupadas, que eram possessões europeias, mas principalmente possessões francesas, possessões portuguesas, né, as colônias portuguesas bem conhecidas e as colônias espanholas, que eram bem tranquilas. Podemos citar também as possessões na Índia, né, a colônia portuguesa na Índia, podemos citar as colônias também portuguesas na China e também de outras nações. Porém, o diferencial desse processo de neocolonialismo, do novo colonialismo, do novo processo de criar colônias, era que nesse momento as nações europeias, ditas civilizadas, ditas desenvolvidas, resolveram, a bel prazer, dividir o continente e invadir o interior desse território, os lugares que eles ainda não conheciam. E friamente, falando a grosso modo, eles sentaram numa mesa, numa conferência e resolveram dividir o continente, sem respeitar a questão que naqueles continentes existem inúmeras etnias, vários, várias, vários grupos, né? Já existia uma complexidade social ali dentro, não era um lugar à toa. E não levar em consideração principalmente a questão das rivalidades territoriais. Então, simplesmente passaram uma caneta, pegaram uma régua e foram partilhando. Ou melhor, quem chegar primeiro ocupa. E de lá eles criaram seus limites, fizeram suas divisões territoriais, foram ocupando e de forma muito diferente do século XV e do século XVI. Já chegaram metendo bala, colocando a força, sendo inescrupuloso. E vale lembrar que se valendo das teorias do darwinismo social, do etnocentrismo, das teorias que foram sendo criadas, né, as teorias racistas que foram criadas, e se valendo disso, os europeus, eles foram para o continente africano, foram para o continente asiático com o sangue nos olhos, bem assim mesmo, né? Sem humildade. Vale lembrar também que eles estavam pautados na teoria da missão civilizatória do homem branco. Já vou falar um pouquinho sobre ela, tá certo? Então, quando os europeus entraram no continente africano para fazer esse massacre, esse neocolonialismo baseado nos preceitos neoliberais, não, nos preceitos liberais da economia, baseados nos interesses do capitalismo, porque, pessoal, é muito importante que vocês entendam, todas as ações que foram
cometidas, e ainda são, em algumas circunstâncias, são pautadas nos interesses capitalistas. E aí, para não ficar feio, as pessoas criam diversas teorias, explicações, teorias religiosas, teorias civilizatórias, de evolução, científica. Eles vão inventar qualquer coisa para legitimar a sua ação. Ninguém vai falar que está fazendo isso porque é capitalista e o capitalismo é selvagem. Não, vamos criar uma teoria aí para deixar a gente com a moral menos abalada, menos riscada, tá? Então invadiram lá o território africano em busca de mão de obra barata, porque eles iam fazer aquele pessoal trabalhar para eles, para extrair matéria-prima, para levar para a Europa, para eles produzirem e depois venderem produtos que aquelas pessoas não precisavam. E quando eles fizeram essa ocupação, essa corrida, essa partilha, eles não levaram em consideração que no continente africano existiam pessoas que tinham suas especificidades, que tinham a sua cultura de acordo com a localidade que eles viviam, que tinham seus comportamentos de acordo com o lugar que eles viviam, inclusive com relação ao clima. E eles quiseram e eles imporam, né, as suas leis, as suas formas de administração, a sua cultura, imporam sua religião. E se você não tivesse, se você não, se aqueles povos que estavam não se enquadravam com a estética perfeita que os europeus queriam, eles eram brutalmente era imposto de forma brutal a cultura europeia para essas pessoas, e quem não aceitava acabava sofrendo muitas retaliações. Por que eu tô falando isso? Porque eu preciso vender roupa. Se eu preciso vender roupas, por que não vender na África um monte de tecido de lã quente, espartilhos ultra desconfortáveis, sapatos, tudo que for desnecessário para aquele clima? Por que não? E é assim que eles fizeram. Isso é um exemplo de mercado receptor. Eu não quero saber se essas pessoas precisam, eu quero saber que elas usem, que elas comprem, que elas produzam. Eu quero ganhar dinheiro. Mas ninguém fala isso, tá? Segredo. E outra coisa, por que aglomerar no mesmo território povos inimigos? Por quê? Dessa forma, se eles são rivais e eles têm que conviver mesmo no mesmo território que eles criaram, né? Os franceses, os belgas, os alemães foram lá e falaram assim: isso aqui é meu, e criaram um limite territorial. Esses grupos rivais que já viviam naquelas regiões, eles não iam conviver, nunca e não convivem até hoje de forma harmônica. E é mais fácil você controlar grupos opostos. Prestem atenção na dica, né? Grupos que são inimigos, que pensam de forma diferente, são muito mais fáceis de ser manipulados, porque o terceiro elemento vai lá, joga um contra o outro e etc. Então é mais fácil de você manipular e controlar, no sentido de que essas violências, essas rivalidades que às vezes chegavam às vias de fato entre esses povos que viviam lá, os povos originários do continente africano, eles iam ser coibidos de forma brutal com a força do exército europeu que tivesse da nação europeia que estava ali. Então, eles aproveitavam todas essas situações. Lembrando que hoje muitos países africanos vivem problemas com guerras civis, com questão de desenvolvimento, de guerrilhas, etc., por conta dessas circunstâncias, do passado, de agrupar grupos, não, de juntar no mesmo espaço civilizações não, né? Povos que são inimigos. Então, quando os europeus saem do continente africano agora no século XX, eles deixaram a bagunça feita. Então, esses grupos que já eram rivais anteriormente, agora vão lutar pelo poder e vão lutar para fazer aquilo que eles acham que é correto. Então, quando a gente vê essas situações no continente africano de guerrilhas, de atraso, de subdesenvolvimento, a gente tem que pensar que isso é resquício dessa política imperialista e neocolonialista que os
europeus fizeram. Então eles foram lá, destruíram tudo que eles tinham, colocaram o pessoal para baixo de cachorro, dizendo que o pessoal não era bonito, criando estereótipos, criando preconceitos, dizendo que tudo que vem da África é incivilizado, demoníaco com relação à questão religiosa e que eles precisavam ser civilizados. Ponto. Lá na Ásia aconteceu a mesma coisa, né? Entraram na Índia, principalmente os ingleses, colocaram todo mundo, né, debaixo do chicote, da ameaça e impuseram também que os indianos vivessem a moda inglesa, né? Num calor absurdo, num clima diferente, um povo com uma cultura de mais de 5 mil, uma cultura, né, de mais de 5 mil anos, extremamente desenvolvidos dentro do relativismo cultural que a gente pode mencionar, né? A gente tem que sempre pensar nisso, que o que é civilizado, desenvolvido para um não é para outro. Mas dentro do contexto deles e dentro do que hoje nós sabemos das contribuições que os indianos colocam para a nossa vida, eles eram extremamente desenvolvidos. Quando a gente pensa na China, como que um povo que não tem desenvolvimento, que não é civilizado, cria papel, pólvora, tem criações fantásticas que até hoje nós utilizamos? Como que essas pessoas podem ser chamadas de incivilizadas? Elas só são diferentes. Por isso que a gente sempre tem que pensar que tudo é relativo. O que nós consideramos progresso pode não ser progresso para o outro. Que nós pensamos que é civilizado para outro pode não ser e vice-versa. Então, a gente precisa refletir mais sobre isso. Mas tem um vídeo que eu explico melhor também. E foi assim: invadiram os territórios, causaram caos, né? Tudo em nome do capitalismo. E baseado, né, nessas premissas esses pensamentos que surgiram, essas teorias que surgiram no século XIX, trouxeram. Com relação à missão civilizatória do homem branco, ela está dentro desse contexto do darwinismo social, tem muito a ver também com a doutrina Monroe, que vocês podem dar uma lida, reler, ver o vídeo da doutrina Monroe, né? Mas a missão civilizatória do homem branco, ela foi muito divulgada através de um poema, que eu esqueci o nome do ano, que dizia assim, que o fardo do homem branco era salvar o mundo. Era um fardo, porque, gente, salvar o mundo é pesado, né? Pesado. Então, ser branco não é fácil. Não é fácil, não é fácil ser branco, não é fácil ser civilizado, porque você não pode ter uma vida boa, né? Então, é como se o homem, esse poema fala muito assim, que o homem branco, ele tinha que aceitar, e as mães, as famílias tinham que aceitar o fato dos seus filhos se alistarem no exército, de irem para continentes que eles não conheciam, para terras que não conheciam, para fazer essa obra de civilização, porque era necessário, porque os brancos, por serem brancos, branco remete à pureza, né, num conceito assim, né, grosso modo, que está mais relacionado a Deus. Então eles necessitavam cumprir esse propósito de sair pelo mundo, civilizando, civilizando a maneira europeia e ensinar para essas pessoas a como se comportar, levar o desenvolvimento da Europa para todos os lugares, é lógico, sem fins lucrativos, né? Obviamente. Então é um fardo, é uma missão que toda pessoa branca deveria ter, que é salvar esses indivíduos que são metade infantis e metade demônios, porque na concepção dos europeus da época que acreditavam nisso, né? Lógico, porque tinha muita gente boa, né, na Europa, como tem hoje, como tem muita gente boa em muito lugar que é contra todos os tipos de preconceito, mas, né, algumas pessoas acreditavam que tinham que fazer esse processo, que tinham que sair por aí salvando as pessoas delas mesmas, tá? Então esse é o fardo do homem branco, civilizar o mundo, salvar os metades criança, os metades demônio.
Era assim que eles colocam, eles falam metade crianças, metade bestas. Bestas, né, do capiroto lá, tá bom? Essa é a ideia. Gente, foi um processo extremamente violento. Teve muita luta, muitas revoltas, mas isso é tema para um outro vídeo, que eu vou falar um pouquinho dessas revoltas que aconteceram. Infelizmente, esse processo de neocolonialismo, ele perdurou até meados do século XX. Né? Algumas nações só se tornaram independentes na década de 1970, que é o caso das colônias portuguesas. Isso trouxe um atraso absurdo, porque eles destruíram esses países, eles fizeram um apartheid e tal. Mas eu queria comentar uma situação específica com vocês, porque nessa semana eu coloquei uma capa de uma revista chamada Tintim, As Aventuras de Tintim. É um pouquinho antiga, não é nem da minha época, nem da de vocês. Mas o Tintim era um jornalista belga que saía viajando as aventuras de Tintim. Ele é um aventureiro, um herói que saía por aí salvando o pessoal. E esse Tintim é belga. Só um detalhe, os belgas foram os mais cruéis, os mais violentos, os mais sanguinários colonizadores na África. Quando a gente fala da colonização belga, existem tantos problemas. E aí, é tão assim. Quando eu fiquei surpresa quando descobri que o Tintin era belga, porque o Tintin é um fofo, né? Assim, quando vocês assistirem as aventuras do Tintin, ele é o que salva, o que não sei o quê. E aí, quando eu descobri que ele era belga, eu entendi o porquê que o Tintin é tão fofo. Porque eles queriam vender uma ideia da ação civilizatória, que o Tintin era um homem fino, civilizado, heróico, que está dentro desse contexto da missão civilizatória, da missão de salvar alguém, resgatar alguém. Não estou dizendo que o Tintin é mau, mas é um paradoxo, é uma ironia colocar um jornalista belga de uma nação que foi a mais violenta, a mais cruel com os povos africanos e fazer isso, fazer essa analogia. Então, na verdade, quer mostrar, é, olhando com os olhos, né, é uma análise, tá bom? Vocês são livres para fazerem a leitura da forma como vocês quiserem. Mas na situação que eu coloquei na atividade de vocês, está relacionada a essa ação civilizatória, mostrar que naquela situação ali, naquele contexto, os africanos mencionam o Tintin como um gentleman, como um cavalheiro, como uma pessoa muito boa, muito gentil, muito bacana, mas é fruto de uma criação, de criar alguém que tem esse cunho de civilidade. Né? A palavra civilidade é saber viver na civilização, ser cidadão, né? Um cidadão que respeita. Né? Isso seria o correto, né? Mas a gente sabe que na prática não. Tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou tentar falar para vocês um pouquinho sobre as revoltas, porque toda ação tem uma reação, né? E lógico que esses povos maravilhosos não iam ficar aceitando as imposições sem lutar. Isso deu bastante pano para manga. Foram momentos muito ruins da nossa história, da história da humanidade, onde a crueldade e principalmente esses estereótipos negativos que perduram até hoje com relação às pessoas de origem africana, às pessoas de origem indiana, chinesa, indígenas, perduram até hoje, são frutos desse momento histórico, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu respondo, tá certo? Um grande abraço a todos, espero que estejam todos bem. Até a próxima.